Pessoal, como que é o fim da reabilitação profissional? Olha que assunto importante, interessante, que nós vamos trazer aqui com várias novidades, várias atualizações aí para ajudar você, principalmente você que está aí em processo de reabilitação profissional, aguardando, o benefício está em análise, né? A reabilitação está suspensa aí até o mês que vem, mês de dezembro, retorna aí em janeiro. Nós já falamos sobre esse assunto. Pode acontecer muita coisa, mas não se preocupe que nós vamos trazer sempre a atualização aqui necessária para você saber o que está acontecendo, né? O que acontece depois do processo de reabilitação? Bom, concluído o processo de habilitação ou reabilitação profissional, o INSS vai emitir, né, um certificado para esse segurado de reabilitação profissional, tá? O documento que se tornará apto à contratação pela reserva de várias chamadas da lei de cotas. Isso está no artigo 93 da lei 8.213 de 1991, tá, pessoal? Quanto tempo, né, o pessoal não sabe, pode durar o processo de reabilitação? Bom, não tem um período específico, tá, pessoal? O tratamento ele pode variar de 3 a 6 meses ou até anos, né? Tem gente aqui que na reabilitação que está 3, 4, 5 anos, tá? Então não tem um período específico. Como funciona a reabilitação profissional é aquilo, né? É um serviço que o INSS tem, né, de responsabilidade do INSS. A partir do momento que ele encaminha esse segurado para a reabilitação, a responsabilidade é do INSS de reabilitá-lo. Eu vejo aí gente que está em análise da reabilitação profissional desesperado. Eu cansei de avisar, calma, você está recebendo, seu benefício está caindo todo mês na conta. Quem tem a responsabilidade de tirar você da reabilitação profissional é o INSS. Você faz a sua parte. A partir do momento da convocação, você comparece. A partir do momento que lhe oferecerem algum curso, você faz. Você faça a sua parte e o INSS faz a dele, né? O processo de reabilitação, eles sempre mandam, por exemplo, o auxílio-doença que está se estendendo por muito tempo e esse segurado ele não consegue retornar ao mercado de trabalho. O que faz? O INSS está mandando para reabilitação, né? E quais são os cursos que são oferecidos, né? Nós já falamos, às vezes é um curso completamente diferente do perfil profissional desse segurado, tá? Muitas vezes, por exemplo, programador de web, agente de alimentação escolar, assistente administrativo, organizador de eventos, vendedor, secretário, né? Todos esses cursos têm uma carga horária a ser respeitada, tá, pessoal? Ela leva em média aí de 200 horas, tá? Caso você não se adapte a um curso como esse, vai ter uma perícia dentro da reabilitação profissional. Agora nós vamos falar aqui com o fim da reabilitação, o que acontece com o segurado, quais são os direitos desse segurado, ele perde o benefício, ele para de receber o benefício, como é que é a situação, o que acontece na vida desse segurado. Por isso é muito importante, como sempre nós falamos, preste bastante atenção no vídeo, nas informações, principalmente você que está na reabilitação. E você que está recebendo benefício, tá? Tanto de aposentadoria por invalidez, quanto de auxílio-doença, preste atenção, porque de uma hora para outra, você também pode ser encaminhado para a reabilitação profissional. E aí, como é que é? Se você não sabe nada, se você não tem noção do que é isso. Então fica muito mais fácil quando você tem conhecimento para lidar com tudo, tá? É o que nós sempre reforçamos. Então preste bastante atenção no vídeo e em todas as informações que eu vou passar aqui agora. Se você está nessa situação de auxílio-doença ou mesmo seu benefício está em análise, você precisa saber de tudo que eu vou falar nesse vídeo. É o que acontece com o segurado de auxílio-doença que foi encaminhado para a reabilitação. Veja bem, pessoal, esse auxílio-doença ele pode ser concedido tanto pelo INSS ou mesmo por vias judiciais. Nada impede desse segurado ser encaminhado para uma reabilitação profissional. Existem 3 tipos de doenças, tá, que nós vamos falar aqui, que pode acontecer no auxílio-doença, que é a uniprofissional. O que é a uniprofissional? É aquela que impede do segurado exercer somente um tipo de profissão. Ele não pode mais, por exemplo, um torneiro mecânico, aconteceu um problema com ele, ele se afastou, ele ficou com uma lesão, ele ficou com uma deficiência,
ele não pode mais exercer essa função de torneiro mecânico, mas ele está habilitado, ele pode ser reabilitado para qualquer outro tipo de função. A multiprofissional, o que é a multiprofissional? É aquela que não lesou completamente esse segurado, ele está temporariamente afastado, mas ele não vai mais conseguir exercer algumas atividades nem profissionais e nem na vida pessoal que o impedem de fazer certas habilidades. Então, o que acontece? Inclusive, esse tipo de lesão multiprofissional é a que concede o auxílio acidente. Por quê? Porque ficou com uma lesão permanente. Ele não está impossibilitado de retornar ao mercado de trabalho, nem mesmo de aprender uma outra profissão, mas ele ficou com sequelas que alguma habilidade dele foi perdida. Então, é necessário que ele receba uma indenização por isso. E o INSS paga, num caso como esse, o auxílio acidente, que nós já falamos e nós temos vídeos aqui no canal. E a omniprofissional, é difícil o nome, né? Essa é aquela que impede o segurado para exercer as suas atividades, para exercer qualquer tipo de atividade ou qualquer outra profissão. Então essa é passível sim da aposentadoria por invalidez, como nós já falamos em outros vídeos. Mas o assunto aqui agora é o segurado que teve o final no processo de reabilitação. O programa de reabilitação profissional deverá emitir um certificado que esse segurado ele passou por um processo e que ele pode retornar ao mercado de trabalho com readaptação profissional e as restrições que devem ser observadas. Viram bem, existe sim um certificado, mas ele deve estar constando que existe a reabilitação profissional, que o segurado ele pode voltar ao mercado de trabalho, mas que ele ficou com algumas restrições. O término da reabilitação, se a doença foi do trabalho ou acidente de trabalho, o segurado terá estabilidade de 12 meses. Agora veja bem, uma parte muito importante aqui que as pessoas não falam. O empregado também poderá exigir a permanência na empresa pela lei de cotas do deficiente físico. Olha, pois segundo o artigo 93 da Lei 8.213 de 91, a empresa que tiver mais de 100 empregados, ela deve ter um percentual para reabilitados e para deficientes físicos. Olha que coisa! Ninguém falou isso para você. Muitas vezes esse segurado, nós já comentamos, tanto do auxílio-doença como da aposentadoria por invalidez, ele passa por uma reabilitação profissional, ele volta para a empresa, o que acontece? Colocam ele lá numa salinha, forçando para que ele peça conta. A empresa não quer saber. E mesmo o de auxílio doença, que é uma doença temporária, uma incapacidade temporária. Muitas empresas já não querem mais saber desse funcionário, porque ficam com medo de ter ficado alguma sequela e que seja uma lesão progressiva. E isso pode causar diversos problemas para a empresa, como nós falamos em alguns vídeos anteriores, tá? Então o trabalhador deve verificar o órgão junto ao programa de reabilitação se ele poderá se aposentar em menos tempo, pois será considerado deficiente físico. Você sabia disso, que um processo de reabilitação, você pode ser enquadrado como deficiente físico e não ter problema, por exemplo, para arrumar um emprego, você que está desempregado, que passou por um processo de reabilitação profissional. Falei, e agora, como é que eu vou chegar numa empresa e falar que eu estou tanto tempo afastado e passei num processo de reabilitação? Ouviram o que eu falei? Uma empresa com mais de 100 empregados, ela deve ter cotas para deficientes e para reabilitados do INSS. Então, veja bem, existem algumas vantagens, existem algumas garantias da lei para esse tipo de segurado. Por exemplo, a aposentadoria por idade do deficiente físico. Se aposenta por menos tempo, considerado o segurado que passou pela reabilitação. Se ele for considerado como um deficiente físico, ele pode se aposentar com a idade de 60 anos para homens e 55 anos para mulheres. Olha, o normal é 65 e 62. Já ganha, por exemplo, na aposentadoria por idade. Se a deficiência for muito grave mesmo, 25 anos de tempo de contribuição para homens e 20 anos para mulheres. Isso é garantido na lei, tá, pessoal? E a deficiência média, 29 anos de tempo de contribuição para homens e 28 anos para mulheres. E a deficiência leve, a deficiência não foi tão grave, mas ela lhe impossibilita de trabalhar, de exercer uma atividade normalmente como qualquer outro trabalhador. Então, você pode ter o benefício de 33 anos de tempo de contribuição para homens e 28 para mulheres, você já poder se aposentar. Olha que coisa boa. Ninguém fala para você dessas garantias que são escritas na lei
e é direito. Então, aquele segurado que está na reabilitação profissional, lembrando, uma empresa, ela pode até querer dispensar. Se ela dispensar e você for considerado como um deficiente físico perante a lei, você pode entrar com um processo e a empresa vai ter problemas e vai ter que lhe pagar e lhe readmitir para você continuar a sua função com todas essas garantias que nós acabamos de falar. Agora, existem casos também que, por exemplo, a reabilitação ela não foi feita de uma maneira correta. Lhe deram um curso que você não tem habilidades, você não consegue desenvolver nem desempenhar aquele papel. E aquele negócio, a reabilitação, ela é obrigatória. O segurado ele não tem condições de dizer, eu quero isso, eu quero aquilo. Se o INSS depois, determinar no programa que vai ser feito um curso de chaveiro, e a pessoa não consegue, a pessoa não gosta daquilo, a pessoa não se enquadra naquilo, não tem como ela desempenhar, ela trabalhar com aquilo. Então, muitas vezes, isso não é levado em conta na reabilitação profissional. E acaba causando um desgaste muito grande e uma preocupação muito grande. Por quê? Porque esse segurado que está incapacitado, ele é obrigado a participar de um programa fazendo o que ele não gosta de fazer e nem sempre isso vai contribuir ou vai garantir o sustento seu e da sua família lá no futuro. Então, é bom ficar bastante atento. Essas informações que eu falei aqui, com relação ao reabilitado ser considerado deficiente físico, é uma coisa muito séria, pessoal. Porque dependendo da situação, esse reabilitado ele pode ficar sem emprego, sem sustento e ficar numa situação de dependência da família, humilhado, e ficar a vida toda correndo atrás do INSS para garantir os seus direitos, passar por perícia, ser indeferido o pedido. Então é muito importante. E com relação agora que nós sabemos que o INSS está liberando auxílio-doença através do aplicativo, sem a necessidade de fazer perícia, lembrando sempre, o atestado ele deve ter todas as condições, ele não pode ter rasura, ele tem que ter o carimbo legível, com o nome do médico, com o CRM do médico, o CID da doença, a perspectiva de afastamento que será necessária. Tá? Não quer dizer que o INSS vai levar em conta isso. Se o médico colocar 1 ano lá de afastamento, que o perito vai lhe dar 1 ano de benefício. Ele pode te dar só a metade. Mas é bom constar. Toda a sua documentação deve estar bem legível, deve estar em boa qualidade, porque o INSS fica procurando um pelinho no ovo para negar, para indeferir o pedido de benefício. Tá desse jeito o INSS. Então presta muita atenção. Para você, meu amigo, que chegou aqui pela primeira vez, gostou do nosso conteúdo? Esse é o nosso trabalho aqui no canal. Você tem vídeos de todos os assuntos com relação ao INSS, atualizados, que vão ajudar você a resolver algum problema que você possa estar passando. Então, é muito importante para nós que você dê um likezinho se gostou do nosso trabalho, que você se inscreva e ative o sininho de notificação aqui no canal, porque você vai estar dizendo para o YouTube que o vídeo é bom, que o canal é bom, e centenas e milhares de pessoas também vão receber esse conteúdo e não sabem ainda que existe essa informação na internet, que existe um canal que pode lhes ajudar. Então, como você que chegou agora há pouco aqui conosco, para saber de alguma informação que você está precisando, você pode ajudar que essa informação também chegue a esses milhares de pessoas. Como? Se inscrevendo, ativando o sininho de notificação e dando um joinha no canal. É uma atitude muito bacana para você. Você não vai pagar nada e ainda vai estar fazendo e ajudando muita gente. Meu amigo, minha amiga que estão sempre aqui comigo, é sempre um prazer trazer informação aqui para vocês. Considero a todos como família aqui no canal. Deixo o meu forte abraço. Que Deus nos abençoe, que nos traga paz. Até os próximos vídeos.